Bem-vindo ao projeto Gabaritar. E dessa vez a gente vai trazer um vídeo relacionado à área de raciocínio lógico sobre proposições simples e compostas. Além disso, a gente vai trazer também, mais precisamente, a parte de negação e equivalência delas. Portanto, assista o vídeo até o fim, dê o like e ainda comente o que você achou do vídeo, uma dúvida, sugestão e tudo que você quiser digitar aí nos comentários vai estar disponível para você. E é isso, deixa o like e acompanha o vídeo. Bom, gente, então vamos lá para o vídeo. Como eu disse, o tema dessa aula vai ser proposições simples e compostas. Mas afinal, o que é uma proposição simples? Primeiro, a gente tem que definir quais são os princípios que regem essa parte da lógica. Então, em primeiro momento, eu vou dizer um pouquinho o que seria os três princípios, os três pilares da lógica. Seriam o princípio da não contradição, o princípio da identidade e o princípio do terceiro excluído. Vale dizer que esses princípios, eles foram interpretados, colocados em prática por filósofos. Portanto, existe um grau de abstração entre eles. Mas vamos começar. O da não contradição já diz o nome, né? É que um argumento, uma proposição não deve se contradizer. Ou seja, mas vamos supor que eu tenho uma proposição chamada uma proposição é uma declaração normal sobre algum fato. Então, a cama está bagunçada. Essa é a minha proposição. Se eu admitir que ela é verdadeira, eu não posso admitir que ela é falsa ao mesmo tempo. É tipo uma torcida, igual vocês veem na imagem aqui. E um torcedor que torce para algum clube, ele não pode se contradizer. Ou seja, ele não pode torcer para A e torcer para B ao mesmo tempo. Até pode, porém, para a lógica, imagine que isso seja impossível. Já o princípio da identidade, resumidamente, é aquilo. O que que é identidade, afinal? Uma identidade que a gente conhece, a identidade de documento, seria alguma coisa para individualizar você e para não deixar que outra pessoa se passe por você. É um documento que legitima a sua autenticidade. E o mesmo vale para a lógica. O princípio ele tem justamente esse fundamento, porém agora aplicado a proposições. Uma proposição ela é o que ela é. Essa é esse é o conceito que você deve anotar aí no seu caderno. A proposição é o que ela é. Agora o último é o terceiro excluído. Uma proposição ela não deve ter dois valores ao mesmo tempo. Mas isso parece muito com a não contradição. E de fato sim, porém agora é na parte não dos valores, não do julgamento, mas sim na parte da estrutura da proposição. Por exemplo, é verdade que o elefante é rosa. Se eu admitir que é falso isso, eu vou estar assumindo dois valores lógicos ao mesmo tempo. Porque eu vou assumir que é verdade e que é falso ao mesmo tempo. E isso é impossível dentro dos padrões lógicos. Mas agora, avançando um pouco, agora mostrando o que deve existir numa proposição para ela ser considerada como tal. Primeiro, que fundamenta ela e é basilar para o seu conceito seria o verbo. Tem de existir um verbo nessa proposição simples, porque senão não há proposição. O verbo, ele cria uma oração. Toda oração tem verbo. Então eu posso dizer que toda proposição simples é uma oração verbal. Outra coisa que é um basilar para julgar um item e para criar uma proposição simples é o sujeito. Porque toda frase na ordem direta ela possui sujeito, verbo e complemento. E não é diferente para proposições. Outra coisa que é um elemento agora fundamental é que ela deve ser passível de julgamento. Isso significa que não deve ter ser dúvida, não deve ser uma interrogação, não deve ser ponto de exclamação no final das proposições, porque julgar uma exclamação e julgar uma pergunta é difícil. Não dá para definir que aquilo é verdadeiro ou aquilo é falso.
uma pergunta ser verdadeira ou falsa não faz sentido algum. E ela deve ser fechada, ou seja, não deve ser uma coisa, uma variável não deve conter, é, não deve fazer parte do seu julgamento. Por exemplo, x é maior que 4. Qual é o x? Eu não defini qual é o x. Eu posso até ter letras nas proposições indicando algum valor, porém esse valor deve ser definido por outras proposições simples anteriormente. Então deve existir uma base, um embasamento maior para criar essas proposições a partir de letras. E são esses três fundamentos. Uma vez que cumprir cumulativamente todos, eu posso dizer que aquilo eu tenho uma proposição adequadamente escolhida. Isso cai muito nas questões. Aquela proposição foi adequadamente escolhida. A gente vai resolver alguns exercícios logo acerca disso. Mas agora eu preciso dizer quais são as proposições compostas. Uma proposição composta é nada mais nada menos que a reunião de duas proposições simples, duas ou mais, porque pode existir casos que tenham mais aparições de proposições simples, interligadas por conectivos, por operadores lógicos, mais precisamente dizendo. E esses operadores eles variam dependendo do sentido. Pode ser uma conjunção, e essa conjunção, ela tem esse sinal aqui, nessa representação, é, um chapeuzinho para cima, um acento circunflexo. Ela pode ser uma disjunção, que é representado pelo ou, e aí tem quadradinho para baixo. É um V, na verdade, é um mini V. Pode ser uma disjunção, que é um quadradinho, é um ou, e com um tracinho embaixo. Pode ser uma bicondicional ou equivalência, seria uma seta com uma seta apontando para os dois lados. Pode ser uma condicional também, que é uma seta apontando para um lado só. Mas isso tudo para você classificar qual você deveria olhar os conectivos. Aqui o conectivo pode ser e, pode ser o mas. Aqui o conectivo geralmente é o próprio ou. E aí dá o sentido de alternativa. Ou seja, pode ser um e pode ser ou pode ser o outro. Ou seja, admite na disjunção já é o contrário. A única forma de ser falsa é as duas sendo falsa. A disjunção exclusiva existe mais uma abertura maior porque existe uma restrição maior, na verdade. Porque para ser falsa basta que seja igual. Se for verdadeiro e verdadeiro, é falsa. Se for falsa e falsa, é falsa. Se for verdadeiro e falsa, aí é verdadeira. Porque aqui é somente um verdadeiro para dar verdadeiro. Por isso que é exclusiva. E a bicondicional, ela dá verdadeiro quando os dois valores são iguais. Dois valores são iguais. A condicional, ela dá falso apenas com verdadeiro e falso. E esses são os valores. E a representação gráfica de cada um deles é mostrada aqui. A conjunção, ela existe uma tipo uma interseção entre dois conjuntos, as duas proposições. Encare que a letra A seja uma proposição e a letra B seja outra proposição. Embora uma letra maiúscula represente uma proposição composta, aqui nesse exemplo, imagine que seja uma letra minúscula nesses é, esses dois conjuntos. Existe uma interseção entre elas, portanto, conjunção. Já esse segundo é a disjunção. E esse último é a condicional. A condicional é representada graficamente pelos diagramas por todo A é B. Ou seja, todo A é B. Existe essa caracterização. O que está dentro, ele é falado antes, e o que está depois é mostrado depois. E existe uma relação de pertencimento completo e pertencimento total. Mas agora, batido esse tema,
Vou tentar deixar menos abstrato um pouco e botar exemplos para elucidar e esclarecer esses pontos que eu acabei de citar. Os exemplos que eu dei foi bem relacionado à área policial, mostrando essa questão do armamento. Ó, vamos julgar a primeira proposição, para dizer qual conectivo se encaixa melhor nela. O colete não serve para atacar, mas é uma arma. Aqui vemos de cara que existe uma negação aqui, um advérbio de negação, o não. E esse mas marca uma oposição de ideias. E como tínhamos visto, esse conectivo ele traduz a ideia de conjunção. E de fato é uma conjunção. Outra forma, uma coisa que eu venho percebendo nas questões das bancas é que às vezes eles omitem o conectivo. Portanto, você deve ficar bem atento a qual a lógica que está que interliga as duas proposições simples. Qual é o sentido daquelas proposições justapostas colocadas daquela forma? E aqui, no caso, quando existe o não em alguma delas, pode ser um indicativo muito relevante de que aquela conjunção representa a conjunção, representa uma ideia de para ter uma verdade completa, é necessária que as duas proposições, os dois lados sejam verdadeiros. Então é uma conjunção. E a segunda, eu vou ler aqui para vocês. Ganharei uma pistola ou comprarei um revólver. Aqui é mais fácil de identificar, porque a proposição e o conectivo foi bem explícito aqui, foi bem marcado. Agora a próxima. Ou a arma é de repetição, ou ela não é de repetição. Então, aqui perceba, se você tiver conhecimento sobre arma, você deve lembrar que a classificação das armas, elas podem ser de repetição ou não. Mas elas não podem ser de repetição e de não repetição ao mesmo tempo. Portanto, aqui existe uma restrição de verdade para apenas uma das duas proposições. E isso evidencia de fato uma disjunção exclusiva. Mas tome cuidado, se existir usar conhecimento do mundo natural e da sua vivência para julgar um item de lógica é um erro muito ruim. Então, preste atenção. Nesse caso, deu certo. Porém, nem todo caso dá certo. É bom você abandonar o mundo que você vive e pensar na lógica somente. Vamos para a próxima. Falar que uma arma tem como cano raiado é equivalente a dizer que ela é uma arma de alma raiada. Isso daí marca essa proposição, esse conectivo é equivalente, deixa bem claro a ideia de bicondicional, porque existe os dois eles caminham juntos, é mesmo meio que uma proporção. Agora o último, se há disparo, então a percussão atinge a espoleta e solta o propelente. Isso daqui é uma marcação bem evidente de que existe uma condicional, porque existe um passo anterior para que aconteça segunda etapa do argumento. E de fato a arma funciona dessa forma. Agora vamos falar um pouquinho sobre as negações. Quer dizer, primeiro vamos falar sobre as proposições, as equivalências. Uma proposição para ser equivalente, basta que ela tenha é, a mesma tabela verdade vale para as duas. Ou seja, as duas tenham o mesmo valor lógico na tabela verdade. Tenham os mesmos. Uma vez que tenha o mesmo valor, cada proposição tem o mesmo valor, o resultado da proposição completa, de um modo geral, deve permanecer o mesmo. Igual, por exemplo, se for verdadeiro uma proposição composta, a outra proposição para ser equivalente tem que ser verdadeiro. Se for caso contrário, se for falso, a outra também tem que ser falso. É tipo uma simetria. Já a conjunção, ela possui uma equivalência apenas meramente invertendo. A disjunção,
ela tem a disjunção simples também é invertendo e mantendo o conectivo. A disjunção exclusiva, ela é um pouco diferente porque ela admite três formas de equivalência, que seria a contrapositiva, nega as duas regiões e inverte, pode inverter sem negar e pode manter sem negar. Pode manter e negar. É, todas elas são admitidas. A bicondicional, ela é um pouquinho diferente porque ela existe, ela permite duas apenas formações de equivalência. Seria a contrapositiva, que é a regra do é, a regra da inversão, da negação. Ou seja, os enunciados eles vão bater muito nessa tecla e apenas a inversão é suficiente para que as duas proposições compostas sejam equivalentes e não existe é exigido a negação. Então, a bicondicional também pode ser a regra do Neymar. E aqui tem uma piadinha, porque eu coloquei a imagem do Neymar caindo para simbolizar que existe uma frequência altíssima desse tipo de negação nas provas. Então cai demais, entendeu? É. Então a disjunção e ela pode ser negada a partir de uma disjunção simples também. A disjunção é o ou. Então mantém, nega a primeira e mantém a segunda. Por isso o Neymar, porque o Neymar existe aqui, ó. Ele tem o Neymar é escrito com Y. E esse Y lembra muito aquele conectivo da disjunção simples. E é isso. Ah, aqui também é muito importante, porque é a dica aqui mostra que você não deve colocar o i ou se existir uma proposta de um enunciado dizendo que a equivalência não tem nem não seja da condicional, não nem uma disjunção simples e nem uma condicional, pode marcar errado, porque essas duas são os dois únicos conectivos que podem ser equivalentes da condicional. Passando para as negações, também chamada de leis de Morgan, as negações elas têm a lógica contrária da equivalência. Ou seja, enquanto na equivalência era necessariamente que as duas proposições compostas escolhidas por comparadas deviam ter o mesmo valor, na negação é o valor contrário. Se for verdadeiro, deve ser falso na tabela verdade. Então, a conjunção, ela, para negar ela, a gente tem que decorar de qualquer forma. Não dá para fugir da decoreba nesse caso. Então, a conjunção, ela é o i. E o i, ele, para ser negado, ele precisa de ser transformado em ou. Isso é marcado pela tabela verdade, para você entender a lógica. Porém, eu não vou mostrar aqui a tabela verdade, mas entenda que com essa modificação é suficiente, não é suficiente para trocar o valor lógico, porém, quando nega as duas partes, aí sim o valor lógico é trocado. Então, vamos recapitular. O ou, quer dizer, o i, para trocar, para ser negado, ele precisa de se transformar em um ou e precisa de negar tanto a proposição simples anterior quanto a proposição simples posterior. A disjunção simples, que seria o ou, é o contrário. Ele se transforma em e, então, e aí também nega as duas partes, nega-se as duas partes. A disjunção exclusiva ela é negada com uma bicondicional. Já a equivalência, que é a bicondicional, é negada com a disjunção exclusiva. Já a condicional ela possui uma negação diferente, que é a famosa regra do mané. Ou seja, mantém a primeira e nega a segunda. Mas eu nunca tive uma familiaridade com essa regra. Eu uso outra regrinha que foi criada por mim. E eu acho que vai esclarecer muito a mente de vocês. Vai elucidar e vai deixar mais claro essa questão. Vai ficar mais dado. E seria praticamente, seria basicamente
onde a seta aponta, você nega. E a seta do condicional, ela vai da esquerda para a direita. Ela tem um sentido para a direita, apontando para a direita. E de fato, você nega a segunda, com o tio representa a negação. Você nega a segunda e mantém a primeira, mudando essa seta para um i, ou seja, é uma conjunção. Mantém e nega e a negação dessa estrutura que eu acabei de mostrar para vocês é mantém o primeiro, coloca a conjunção, símbolo da conjunção, e nega o segundo. E se você tem essa formação, você pode negar essa formação com a condicional. É isso que eu quero dizer. Existe o caminho da ida e existe o caminho da volta. Vamos realizar agora algumas questões bem rapidamente para ver se a gente fixou o conteúdo da maneira adequada. Vou responder bem rápido porque o tempo agora já está meio corrido. Indique se a proposição é uma proposição adequadamente escolhida. Qual é o resultado do jogo? É uma proposição? A gente acabou de ver, para ser uma proposição, deve ser passível de ser julgada. E uma interrogação não pode ser julgada porque não pode receber valor nem verdadeiro nem falso. Então, errado. Pegue as chuteiras, é uma exclamação. É errado também, porque não pode ter. Ela tem que ter sujeito, verbo, ser passível de ser julgada e poder ter valor lógico. Isso é impossível aqui. É verdade que eu comprei uma camisa do Flamengo. É verdade, vai fere aquele princípio lá do, é, da não contradição. Na verdade, ele fere o princípio do terceiro excluído, porque ele é verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Se eu falar que é falso, eu posso ter o valor verdadeiro e o valor falso ao mesmo tempo. Isso é impossível, como a gente viu. Então aqui não é uma proposição adequadamente escolhida. É, com- mas aqui tome bastante cuidado, porque se existir fora da proposição, essa palavra é verdade ou não é verdade, significa o não. Se falar assim, não é verdade, não é verdade. Isso daí mostra que essa parte, essa expressão, quando ela está fora do argumento, fora da proposição, ela simboliza o tio, ou seja, a negação. Então tome cuidado. Se estiver dentro da proposição, é um absurdo. Então não existe a proposição, ela não é devidamente escolhida. Porém, se estiver fora, pode ser que não seja da proposição, seja uma negação. O Atlético venceu ontem. O Atlético venceu ontem é uma proposição, tem sujeito, tem verbo, tem alguma circunstância que é facultativo, mas aqui está bem marcado aqui para mostrar o tempo. E pode ser julgado. Ontem o Galo ganhou ou não? Verdadeiro ou falso? Então aqui é uma proposição simples e adequadamente escolhida, como o enunciado diz. Alberto e Caio são jogadores do Botafogo. Eu posso julgar esse item sim, com um sujeito só, porque isso aqui não é uma proposição composta. Por mais que possa aparecer, aqui a banca ela tem um histórico de encarar esse modelo de proposição como sendo um sujeito apenas. Então vai receber um valor lógico só. Existe só uma proposição sim. Mas tome cuidado. É que o i pode confundir, pode ser interpretado como uma conjunção, e nesse caso não, porque ele separa só um sujeito composto no caso. Quando entrou no jogo, fez 3 gols. Aqui pode parecer muito um tipo de proposição composta, porém isso aqui é uma enganação, porque aqui só traz a circunstância, ou seja, em qual tempo ele entrou, em qual horário, quando ele entrou no jogo que ele fez os 3 gols, ou seja, delimita a temporalidade da expressão, é um advérbio então, é uma oração adverbial de tempo. A oração subordinada adverbial de tempo e não é considerada
como uma proposição composta e uma proposição simples, mas é adequadamente escolhida sim. E aqui existe uma omissão. Ele fez 3 gols, mas dá para julgar do mesmo jeito. Não é uma variável, como vamos ver mais adiante. O jogador sofreu e converteu a falta. São 2 verbos, mas uma proposição simples apenas. Porque o mesmo jogador fez as 2 coisas. E aqui existe uma enumeração de coisas que ele fez. Isso é outra característica de uma proposição simples. Também pode gerar dúvida por conta da conjunção. Da conjunção e pode fazer falsas interpretações, levar pessoas a erro, dizendo que é composta. O árbitro mostrou autoridade expulsando o jogador. Expulsando o jogador é uma oração reduzida, gerúndio. Portanto, também demonstra uma circunstância e também uma proposição sim. X é maior que 4. Mas o que X é? Qual, qual é a definição do X? Aqui não foi mostrado. Então é uma proposição aberta. E abertas não podem ser proposições adequadamente escolhidas. Vamos para a próxima. A seguinte proposição simples foi adequadamente selecionada. O técnico arquitetou um plano. Aqui é uma sacanagem muito grande da CESP. Porque essa interrogação aqui, ela é do enunciado e não do item, não da proposição. Portanto, o técnico arquitetou um plano, existe o sujeito, o verbo e o complemento. E ainda é uma proposição fechada, ela pode ser julgada. Porque eu posso perguntar, o técnico realmente arquitetou o plano? Pode receber o valor verdadeiro ou falso. Então é sim adequadamente escolhida. Verdadeiro, portanto. E não confunda com a interrogação. A 3 agora. A proposição Esther comprou um CD, 2 HDs e uma memória RAM. É composta? Não, é falso isso. Mais uma tentativa do CESP trazendo termos enumerados e induzir a dizer que aquilo é uma proposição composta. Porém, não é uma proposição composta porque é apenas uma enumeração. Ainda foi Esther que comprou, mas ela comprou mais de uma coisa. E eu posso julgar se ela comprou tudo aquilo. E sem representar 2 valores para aquilo. Agora a quarta. A quarta, o passageiro é um usuário e não traficante. Essa é uma proposição composta que só possui valor falso quando ambas proposições simples que a consistem são falsas. E é verdade, porque existe. Primeiro, vamos definir por que ela é composta. Ela é composta porque ela existe 2 proposições simples adequadamente escolhidas. Ó, ele não é traficante e o passageiro é o usuário. Então essas 2 proposições já foram marcadas e elas são unidas por uma conjunção. E essa conjunção, ela é o i que representa a conjunção. E a conjunção só tem valor lógico falso quando ambas são falsas. Quer dizer, ela só tem valor lógico verdadeiro quando ambas são verdadeiras. Portanto, aqui é falso o item. Porque ali, ó, que só possui valor falso quando ambas as proposições a constituem valor falsos. Isso é o conceito de disjunção. Então a CESP gosta muito de trocar esses 2 itens, trocar conjunção por disjunção. Agora a quinta questão. Se a disciplina estudar com a disciplina, passará no concurso a que aspira. A proposição equivalente a esta, se não estudar com disciplina, não passará no concurso a que aspira. É falso isso porque ele esqueceu da parte do. Se passa 30 minutos. Passa
E é isso, o vídeo foi esse. Aprendemos um pouco sobre o que são proposições simples e compostas e ainda demos uma olhada no que seria a negação delas e a equivalência delas. Então deixa o like, compartilha com os amigos que querem um aprofundamento na banca CESP. Qual é o propósito desse vídeo? É focado na CESP. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo.